pessoal que entrou hoje, o pessoal aqui de Riacho, deve rever as aulas que já passaram e também devem rever todas as aulas que a partir de hoje assistirem. É assim que a gente aprende. Que estuda e que aprende. Quanto mais você revisa e exercita, mais você aprende. Não existe um método mais eficiente do que a repetição. Repetir exaustivamente um conteúdo até você ter a certeza de que você está dominando ali 80% daquele conteúdo. Enquanto você não tiver essa convicção, você volta e revisa, certo? O que são operadores argumentativos? Pode passar aí, Jafim. Então, operadores argumentativos são certos elementos da língua, detalhe, normalmente invariável, como, por exemplo, advérbio, conjunção, preposição e certas palavras denotativas. Esses advérbios, essas palavras, esses elementos, eles estabelecem determinadas relações de sentido e concatenam as ideias dentro de um texto. Eis a importância de conhecer esses operadores argumentativos. Eles vão dar coesão e coerência ao seu texto. E um texto sem coesão e coerência a gente nem pode chamar de texto. Tá certo? São alguns dos elementos de textualidade mais importantes. A coesão e a coerência. Claro que seu texto tem que ter clareza, tem que ter situacionalidade e uma série de outros elementos. Mas a coesão e a coerência são imprescindíveis. Certo? Então, os operadores argumentativos, eles servem para fazer isso, para dar essa substância ao seu texto, no sentido de relacionar, de ligar as ideias, tá certo? Ao ligar as ideias, ao introduzir cada ideia, o seu texto vai ficando coerente e coeso, né? Vai haver uma progressão textual, tá certo? E ao final, ele vai ter o que se espera de um texto, que é uma unidade textual. Porque um texto, ele não é um amontoado de frases soltas, eu venho dizendo isso em algumas aulas, apesar de as aulas de redação serem ministradas pelo professor Bento e não por mim, mas eu sempre venho falando, quando tem conteúdos que são afins, né, eu sempre trago esse detalhe, eu relembro isso. Um texto não é um amontoado de frases soltas. Muita gente pensa que escrever é escrever de qualquer jeito. Quando vai ver, a redação tem nota 3 ou 300, no caso do Enem, nota 400, 200, sem contar com o vergonhoso zero, tá certo? Então, falta o quê? Falta leitura. Falta o quê? Falta prática de escrita. Ah, pessoal, eu vi que ler é muito importante para compreender e interpretar os textos. Show de bola. Show de bola. Mas ler, além disso, é fundamental para você escrever bem. Então, quem lê muito e escreve bem, vamos com calma, também não é assim. Ah, eu vou ler bastante e vou escrever bem. Debrei, como diz o caipira, Debrei, é metade. Olha aqui meu gesto, é metade. É 50% de muita prática de escrita e 50% de muita prática de leitura. Quando você junta a escrita com a leitura, exaustivamente, observe que eu estou falando exaustivamente. Não é fazer uma redação no mês. As pessoas, depoimentos de pessoas que tiveram nota 1000 na redação do Enem, todas elas falam por uma boca só. Muita leitura e pelo menos uma redação por semana.
Esse é o caminho. Aí você passar um ano, aí faz 4 redações e, por que foi que eu tenho que notar 200 no Enem? Não entendi. Não tem hábito de leitura, a maioria das vezes, e não tem hábito de escrita, né? Porque você tem que ter o hábito de leitura, o hábito de escrita e conhecer esses benditos operadores argumentativos para que o seu texto ele seja bem estruturado. O que eu vou falar aqui hoje, na sequência dessa aula, é para você internalizar, é para você dormir com isso na cabeça e acordar amanhã, na hora que acordar, revisar essa aula. Revisar depois da aula, antes de dormir, e revisar quando acordar. Professor, mas eu tenho outros afazeres, eu tenho a escola, eu tenho não sei o quê. Faz o sacrifício agora. O Enem está chegando. Faltam 110 dias para o Enem. 109 dias, sei lá. Pouco mais de 3 meses. Você chora e sofre esses 3 meses para sorrir o resto da vida. Então, esse é o momento de você chorar, de você se desesperar, de você ir dormir tarde e acordar cedo. Claro que não esqueçam de dormir, que dormir é fundamental para dormir tarde, não passe de meia-noite. E acordar cedo e revisar. Porque vai valer a pena todo esse sacrifício, certo? As pessoas que obtêm êxito lá na prova da redação do Enem, não são pessoas que fazem uma redação e acabou. Há um preço por trás daquilo ali. Observe que o número vem caindo a cada ano. Por quê? Porque cada ano que se passa, diminui o número de pessoas que estão dispostas a pagar o preço de renunciar às redes sociais, de renunciar aos TikToks da vida, de renunciar aos stories da vida. Tá certo? Por isso que vem caindo o número de notas 1000. Porque vem caindo o número de pessoas que estão dispostas a fazer isso. Esse sacrifício. Eu estou vendo aqui, pelo menos pela minha tela, tem 54 alunos. Vai ter êxito no Enem quem tiver esse brio, fazer sacrifício, renunciar a certas coisas, dividir o horário, programar o horário aqui, ó, fazer um cronograma. Hoje vou estudar português e geografia. Amanhã eu vou estudar matemática e física. Depois vou estudar redação. Depois vou fazer um cronograma e estudar todos os dias. Se não, se vocês não se comprometerem a fazer isso, do que adianta estarmos aqui? Estão entendendo como é a situação? O êxito de vocês vai depender do esforço individual de vocês. Então, estudem, revisem, tá certo? Façam isso. Os que fizerem vão indubitavelmente se dar bem. Os que não fizerem, os que fraquejarem na caminhada, vão sentir o peso depois. Infelizmente, é a realidade. A vida real é assim, certo? Para que servem, então, os benditos operadores argumentativos? Eles servem para introduzir certos tipos de argumentos que, dentre outras funções, apontam para determinadas inferências, determinadas deduções, determinadas pressuposições dentro do texto. Sem esses benditos operadores argumentativos, a clareza e a inteligibilidade do texto ficarão comprometidas. Então, observe a importância, além da coesão e coerência, a clareza do seu texto, a inteligibilidade do seu texto ficará comprometida. Ou seja, o cara vai ler o seu texto, e se ele não tiver esses benditos operadores argumentativos, introduzindo os argumentos, o texto vai ficar confuso.
Não vai haver clareza no seu texto. E por não haver clareza, o seu texto vai se tornar quase que ilegível. Então, um texto confuso e ilegível, não se pode esperar a compreensão de quem o lê. E não se preocupe que o avaliador ele não vai quebrar a cabeça tentando entender o seu texto. Sua obrigação é escrever de forma clara, coerente, coesa, legível, para que o avaliador, ao pegar o seu texto, consiga ler tranquilamente. Isso vai acrescentar muito a sua produção. Pode passar, Jefim, por favor. Então, observe. Alguns exemplos aqui. Ó. No mundo todo, ainda há pessoas sendo exploradas como escravos. Observe que eu tenho esse ainda é um operador argumentativo. Embora muitos vivam em lugares sem infraestrutura, a felicidade não os abandona. Esse embora é outra forma de iniciar, inclusive de introduzir uma argumentação. Dando uma LCI. ideia aqui de concessão. Oi. Essas palavrinhas aí, né, que estão em destaque, o ainda, embora, Isso. até e além, eles podem nos passar uma sensação ou uma ideia de que o problema que está sendo exposto ainda acontece na realidade? Exatamente. Principalmente esse caso aí, no primeiro exemplo, onde tem no mundo todo ainda há pessoas sendo exploradas como escravos. Esse ainda me traz uma informação que não está implícita, perdão, que está implícita, não está claramente aí, uma informação de que se ainda há pessoas sendo exploradas, antes havia. Há algum tempo existe, e isso permanece. Né? Esse ainda dá uma ideia de que há muito tempo pessoas são exploradas e que isso não acabou, continua, permanece. Ainda há pessoas sendo exploradas. Então, esse ainda me dá essa informação. Eu olho no meu texto e vejo. Observe, tanto é importante para você produzir um texto bacana, quanto para você interpretar e compreender os textos nas provas de linguagem e também nas provas é, de geografia, de biologia, de história, ou seja, de todas. Quando você começa a ler com frequência, quando você adquire o hábito da leitura, você começa a melhorar a interpretação e a compreensão dos seus textos. E isso vai ajudar em todas as disciplinas. Observe, um cara que é bom em português, ele vai ter facilidades em todas as disciplinas. Porque muitas questões, às vezes a maioria, você responde pelo enunciado. O que leva o aluno a errar uma questão é a não compreensão do enunciado. Quando ele consegue compreender o que o enunciado quer, ele encontra a resposta certa. Quando não, ele tem 90% de chance de errar. 90 não, 100%. Ele não compreendeu. Ele vai marcar uma pensando que compreendeu. Mas só que a interpretação dele, do enunciado, por uma questão de não ter a habilidade, né, leitora proficiente, ele vai errar a questão. Então, quando eu consigo interpretar e compreender, nós tivemos aula sobre isso já, quando nós tivermos esse discernimento, né, de, primeiro, que compreender é diferente de interpretar. Nós conseguirmos interpretar e compreender, então, as demais dificuldades serão paulatinamente sanadas, serão lentamente sanadas. Ponham uma coisa na cabeça. Se você adquirir o hábito de leitura, você não vai melhorar só em português. Você pode até levar pau esse ano no Enem. Mas nós temos pouco tempo e tal, talvez você não tenha tempo suficiente
para correr atrás do prejuízo. Talvez. Eu sou muito sincero, talvez não tenha. Depende muito de uma série de sacrifícios que deverão ser feitos. Mas se você não passa esse ano, você já vai com a bagagem e com as informações para você otimizar os seus estudos para o ano que vem arrebentar. Agora é sacrifício. Eu vou bater em cima dessa tecla sempre. LC, Oi. no chat aqui, né, a Lenara diz assim: ou seja, aconteceu no passado e ainda acontece no presente, não é isso? Exatamente. Essa é a informação que está pressuposta aí. Quando diz assim, embora muitos vivam em lugares sem infraestrutura, a felicidade não os abandona. Aí eu vou lembrar que embora é uma conjunção concessiva. Há uma concessão aí. O que é a concessão? É uma ideia que poderia impedir que um fato ocorresse, mas não o impede. A gente vê isso aí aonde? Lá na gramática, no período composto por subordinação, nas orações subordinadas adverbiais concessivas. Olha como a gramática é importante. Outro, até o presidente brasileiro faz vista grossa para o problema do trabalho infantil. Observe, esse até me dá uma informação que não está clara aí, mas está implícita, que o quê? Além dele, outros brasileiros também fazem vista grossa. Só que a admiração aí é que até ele faz. Muita gente faz, o brasileiro como um todo faz vista grossa e até o presidente faz. Ou seja, ele é a autoridade máxima. Mas além dele, outras pessoas também não estão nem aí para o trabalho infantil. Olha só, além do tráfico de drogas e de armas, o tráfico de pessoas é um dos mais chocantes. Quando diz além do ou além de, subentende-se que existem outros. Existem outros. Então, ainda, embora, até, além, são só alguns exemplos, alguns. Existem vários outros, nós vamos ver na sequência, de operadores argumentativos que dão vida ao seu texto. Olha aí, Jefinho, que dão vida ao seu texto. Pena não poder estar fazendo meus risquinhos hoje aqui. Observe, para que servem os benditos, na prática, operadores argumentativos e quais são os mais usados? Eu trouxe aqui uma sequência de operadores que são muito usados. E vocês vão observar que não passam de conjunções de advérbios, muitas vezes. Olha só. Argumentos que introduzem, ou operadores que introduzem argumentos que se somam a outros. Aí eu tenho aí, ó, o quê? As conjunções. Conjunções aditivas, que nós vemos lá na gramática, no período composto por coordenação. Então eu tenho aí, ó, e, nem, esse nem sendo igual a e não. Não só, apenas, somente, somente mais, somente como, se não, também, e por aí vai, tanto quanto, tanto como, além de, além disso, também ainda. São operadores que introduzem argumentos que se somam. Jefinho não somente estuda, mas também ensina. Olha só. Lenara estuda tanto quanto Celivânia, e por aí vai. Eu tenho aqui, ó, no exemplo, o político não só representa o maior colégio eleitoral do Brasil, mas também, por ser do maior partido, tal, 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 tal. Observe, o não só e o mais também. Então, são operadores que introduzem argumentos que se somam uns aos outros. Sim, bem como também, Raíssa. Então, observe. Outros tipos de operadores são os que introduzem, agora, não argumentos que se somam, mas argumentos que se opõem, que são as conjunções adversativas, também lá no período composto por coordenação.
Observe que nós estamos aqui tendo uma aula de conjunções. Os operadores argumentativos, na prática, são algumas conjunções. Alguns deles. Estou entendendo? Aí, claro. Você tem que lembrar dos conceitos das aulas que vocês viram lá no ensino fundamental e depois no ensino médio, se bem que no ensino médio deveria se ver, mas muitas vezes não vê, classes de palavras. Se vocês quiserem dominar a língua, tem que começar pelas classes de palavras, porque é a base, né? Aí eu tenho ali substantivo, adjetivo, verbo, advérbio, preposição, conjunção, interjeição, pronome numeral, enfim, as 10 classes de palavras. E eu consigo olhar para uma frase, para um texto, para um parágrafo e dizer: essa palavra aqui é verbo, essa outra é preposição. Essa aqui da sequência é um adjetivo. Essa daqui da frente é um pronome possessivo. Essa depois dela é uma conjunção. Essa outra é uma interjeição. Você tem que ser capaz de observar as palavras e ter essa capacidade de colocar cada uma delas dentro da sua classe gramatical de origem. Se você consegue fazer isso, já vai meio caminho andado para a sua vida. Porque quando chegar no assunto mais temido, um dos, né, que é a tal da análise sintática, você vai precisar do conceito de classe de palavras para desenrolar esse negócio. Se não, infelizmente, você vai se dar mal. Então, observe. Assim como eu tenho argumentos que se somam, eu tenho argumentos que se opõem. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto, não obstante, para citar alguns exemplos aí das conjunções adversativas. Aí, embora, ainda que, mesmo que, apesar de que, a despeito de, conquanto, se bem que, por mais que, sem que, por aí vai. Que são conjunções concessivas. Tá certo? E eu tenho alguns advérbios. Oi, Raíssa. Já, quando, agora, antes, ao LCI, contrário. Oi. o uso do bem como, ele também pode ser usado como comparação, a depender do contexto. Uma frase. Você tem uma frase em mente aí? Tipo, quando a gente vai, tipo, tá na redação e precisa Hum, fazer comparação com alguma coisa. Tipo, você vai usar alusão entre um país e outro. Por exemplo, você fala que o Brasil detém um potencial hidrelétrico tal, mas os Estados Unidos possui outro potencial, bem como o Brasil, só que lá é mais utilizado, ou melhor, tipo, para falar que os Estados Unidos possui uma melhor estrutura para usar esse potencial hidrelétrico. Tipo tô assim, entendendo. entendeu? Você quer saber se ele pode ser usado como um conectivo comparativo, Isso. né? Eu acho melhor você usar um argumento que realmente traga, um argumento não, pô, um conectivo que realmente traga essa, essa, essa carga semântica de comparação. Por exemplo, o Brasil, tal qual os Estados Unidos, etc, etc, etc. O Brasil, como, o interessante do como é que ele não é só comparativo. Ele é comparativo, mas ele pode aparecer em uma série de outras situações, de outras conjunções, a depender do contexto. Né? No caso do como. Se for o como sozinho, não o bem como, o como sozinho. Se eu digo assim, a aula aconteceu como
previsto. Então, esse como não é comparativo. É de conformidade. É um como de conformidade. Conforme previsto. Então, LC, tô vendo tem o Lenara levantou a mão aí. isso, ela colocou assim no chat. Pronto. O porém pode ser usado nesse contexto que a Raíssa falou? Não, porque porém é adversativo. Porém dá uma ideia de contradição. Se eu uso porém, de forma alguma, porém vai ser usado como comparação. Ele é oposto, ele opõe, Isso. ele choca. Seria aquilo. É? Gosto de açaí, mas prefiro sorvete. Pronto. Esse Seria mais isso, né? prefiro, eu posso trocar por porém, prefiro. Eu posso Pronto. trocar por qualquer outra conjunção comparativa. Gosto de açaí, contudo, prefiro sorvete. Gosto de açaí, entretanto, eu prefiro sorvete. Gosto de açaí, no entanto, eu prefiro sorvete. Por que eu posso trocar? Por essa série de outras conjunções, porque todas elas pertencem ao mesmo campo semântico. Todas elas são conjunções que dão ideia de oposição a adversativos. Então é simples. Vamos pensar comigo aqui. Você só pode trocar uma conjunção comparativa por outra conjunção de valor comparativo. Se a sua ideia é fazer uma comparação, só tem que ter cuidado, né? Só pode, do mesmo modo em que parte. Foi a Alessandra que falou aí, foi? Em que contexto, Alessandra? De Isso, foi a Alessandra. comparação? Falou assim, De pode comparação é usar se for. do mesmo modo ou igualmente. Pronto, pode. Nos casos já dá um valor comparativo. Ah, Né? Você tem que ver se existe um teor, eu uso essa palavra, de comparação. Se existir, cabe. Né? Então, para simplificar, o que eu aconselho? Sentar, tirar um tempinho ali todo dia e estudar as conjunções. Gente, depois do classe de palavras, tem que ver todas, claro, você senta e estuda conjunções. Isso aí vai fazer uma diferença muito grande. Senta e estuda as conjunções. Desenrolou aí, Thaís? Olha, Raíssa. Valeu. Então, observe. Você senta e estuda as conjunções. Quais são as conjunções comparativas? Aí você estuda. Quais são as conjunções concessivas? Aí você estuda. Quais são as conjunções alternativas? Lá nas conjunções subordinativas. Quais são as conjunções aditivas? Quais são as conjunções que dão ideia de causas, causais? Quais são as conformativas? Tá entendendo? Você senta e faz uma listinha e escreve mesmo, cara. Senta e escreve. Não é negócio de olhar, eu vou fichar, eu tenho eu vou baixar o slide aqui, vou passar meu marca-texto da Hello Kitty, rosa fluorescente. Você vai sentar e escrever. Se dá esse trabalho de escrever. Porque, ó, vai ficar aqui. Se você não escrever, não tiver essa preocupação de escrever, infelizmente você vai esquecer. Eu vi uma pergunta aí que sumiu aqui, deixa eu ver aqui. Era de quem? era o da Raíssa e teve também o da Não, Alessandra. Aí o depois tem um de... Francisco. Pronto, Isso. Francisco. Você viu a do Francisco? Eu sei. Ele Tem pergunta uma assim: o tentando, mais, né? tentando ler. O mais, mas com I, pode entrar também nesse contexto? Aí eu quero saber qual contexto você se refere. Porque, por exemplo, o mais com I, você pode colocar ele lá em cima. Nesse primeiro exemplozinho tem argumentos que se somam. Aí você pode. Né? Agora, se você escrever mas sem o I, aí já é oposição. Muita gente tem dificuldade nisso aqui. Mas e mais. Mas é muito simples. Observe. Vou escrever e estou com dúvida. É mas ou é mais? É com I ou é sem I? São distintos. O que eu vou pensar? Todas as vezes que eu puder substituir por uma conjunção adversativa, ou seja, eu vou escrever, eita, e agora? É mais ou é mas? Vou tentar trocar por porém. Deu certo? Deu. É mas. Olha, acabou a confusão. Se você consegue trocar por porém, pode escrever mas, A-M-A-S,
sem medo. Claro que eu posso citar outras conjunções, todas adversativas, mas só pelo porém já resolve. Gostaria de estudar. Gostaria de estudar até meia-noite. Olha só, preste atenção na frase do TLC. Gostaria de estudar até meia-noite. Tracinho, vírgula. Sem vírgula. Vou repetir. Gostaria de estudar até meia-noite, vírgula. Espaço, estou cansado. Eu vou preencher isso aí com mas ou com mais? Observe. Gostaria de estudar. Eu vou escrever aqui no chat, peraí. Deixa eu ver aqui. Olha só a minha ideia aqui, ó. Gostaria de estudar. Só está respondendo aí já. Estou escrevendo aí. Vou para aqui 23 horas. Espaçozinho. Estou cansado. Observe. Eu vou escrever, né? Aí eu vou tentar. Eita, pô, e agora? É mais ou é mais? Que dúvida. É só seguir a lógica. Eu vou tentar trocar. Eu posso trocar por mas? Gostaria. Aliás, eu vou escrever mas. Eu posso trocar por porém? Gostaria de estudar até meia-noite. Porém, estou cansado. Posso. Pronto. Não tem nem para que esticar a conversa. É mas. M-A-S. Eu vou escrever. Eu posso trocar por porém? Não posso. Então é mais com I. É muito simples. Se eu posso trocar por porém, ou por qualquer outra conjunção adversativa, todavia, no entanto, entretanto, tal, 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 tal. Se eu posso trocar por porém, não, Pedro, estou dizendo o contrário, dizendo que pode por porém. Eu não estou dizendo que não pode, não. O que não pode por porém é o mais com i. Esse aqui não pode. O que você não pode trocar por porém é o mais com i. Mas é igual a porém. Não só pode, como deve, se for escrever e tiver em dúvida. Pronto, Fábio. Eles vieram de carro, vírgula. Botou uma vírgulazinha aí. Mas, cá entre nós. Pronto. Aí é mas, tranquilo. Porque é como se fosse, porém, todavia, contudo, entendeu? Se você tem dúvida em distinguir os dois, basta memorizar um. Vou escrever. Eu posso trocar por porém, isso, Raíssa, mas é quantidade. Ou soma, né? Eu posso fazer a substituição por porém? Posso. Então é mas. M-A-S. Vou tentar de novo. Eu não posso fazer por porém a substituição porque perde o sentido. Posso não. Então não é mas. É mais. Tá certo? É só pegar isso aqui. Se eu posso substituir por porém, eu escrevo mas. M-A-S. Se não posso, então não é mas. É mais. M-A-I-S. Tá certo? Isso. Exatamente, Ednar. Exatamente. Eu posso trocar mas por qualquer conjunção adversativa. Se eu não puder, é mais. Acabou. Mais com i. Tá certo? Então, observe. Todos esses aí são argumentos ou operadores que introduzem argumentos que se opõem. Tá certo? Eles vieram de carro. Quando cá entre nós, poderiam ter vindo a pé. Esse quando já é o quê? Dá uma ideia também de advérbio de tempo. Não é uma conjunção, nesse caso, que indica oposição. Esse quando dá ideia de tempo. É um advérbio. Certo? Então vamos lá. Eu posso trocar por porém, por mais também, se for o caso. Vou passar, Jefim. Cadê o Jefim? Oi, LC, tô aqui. Passa o negócio, Jefim. Pode passar. Olha só. Pronto.
Olha só, nós Desculpa, estamos gente. vendo. Tranquilo, Jefim. Nós estamos vendo aqui agora conjunções. Estas são as alternativas. Pessoal, eu esqueci. Onde é que eu vejo isso? Adversativas, aditivas, alternativas. Onde é que eu vejo isso? Lá no período composto por coordenação. Ou lá no estudo das conjunções. Fica a dica, depois da aula, antes de dormir ou amanhã, tira um tempinho e senta. Eu vou estudar as conjunções coordenadas ou coordenativas. Aí começa. Aditivas, depois. Alternativas, depois. Adversativas, depois. Conclusivos, depois. Explicativos, enfim. Estuda todas. Você estuda, tem um dia para estudar só as coordenadas ou coordenativas. Aí depois você tira outro dia, quando estiver bem fera, só para as subordinativas. Esse exercício, esse sacrifício, entre aspas, é o que vai fazer você se diferenciar da concorrência. Os grandes jogadores, os grandes artistas em suas respectivas áreas, não são pessoas dotadas de um talento extraordinário. São pessoas que fizeram o sacrifício de treinar mais do que os demais. Só. Ah, Cristiano Ronaldo é uma máquina. Quantas horas ele treina além do que treina o time dele no campo? Ah, Zico era um excelente cobrador de falta. Quantas horas Zico ficava depois do treino, pá, cobrando falta? Então, esse esforço extra é quem vai trazer até você, a maestria, fazer você se tornar bom em alguma coisa. Ninguém é bom em alguma coisa porque nasceu com o dom de ser bom, não. Por trás daquilo ali tem muito estudo, tem muita prática, tem muito exercício. É no fazer que se aprende. Se você sentar e estudar as conjunções, por mais chato e difícil que seja no início, você vai conseguir desenrolar. Professor, eu tenho muita dificuldade em português. Senta a bunda na cadeira e estuda a aprender. E vai aprender. Agora, não é de um dia para a noite. Não é querer assistir essa aula aqui e amanhã fazer um texto nota 1000. Não é assistir a aula de Bento amanhã de redação e fazer um texto nota 1000 na quarta-feira. Não é assim. É um processo de evolução. E acontece de forma lenta. Certo? Então, a preparação ela tem que ser contínua e constante. Não esqueçam disso. Então, observe. Agora eu tenho operadores argumentativos que introduzem argumentos que se alternam ou se excluem, que são as conjunções alternativas. Coordenativas ou coordenadas alternativas. Ou, ora, quer, já, umas vezes, outras vezes, talvez, seja. Exemplo, quer consiga uma vaga para fiscal de rendas este ano, quer não, nunca mais ou nunca desistirei. Ou você estuda, ou será reprovado. Alternativa, alterna ou exclui. Ou isso, ou isso. Tá certo? Umas vezes ele estudava, outras se divertia. Um elimina o outro. Tá certo? Se você estudar com afinco, talvez passe, talvez não. Ou ora, talvez, e por aí vai. Outros são os que introduzem conclusão ou uma ideia de consequência, que são as conjunções. Logo, portanto, por isso, por conseguinte, pois. Detalhe importante desse pois, ó. Esse pois, ele pode aparecer antes do verbo e esse pois pode aparecer depois do verbo. E dependendo da posição que ele apareça, observe, tá aqui o verbo. Essa minha canetinha é o verbo. Se o pois aparecer antes do verbo, ele tem uma carga semântica. Quando eu falar em semântica, eu falo de sentido. Se ele aparecer depois do verbo, ele tem outra carga semântica.
Então, cuidado com o pois. Quando o pois aparece depois do verbo, ele é conclusivo. Se o pois aparecer antes do verbo, ele é explicativo. Ele dá a explicação. Então, tem que ter cuidado. Olhei para o pois. Onde é que o pois está? O pois está após o verbo. A conjunção pois aparece posposta ao verbo. Se está depois do verbo, a ideia é de conclusão. Olhei aqui para a frase e vi que o pois está antes do verbo. Mudou o sentido. Antes do verbo é a explicação. No português, tem que se atentar para isso. A posição em que a palavra está, ela pode mudar o sentido. Ela pode mudar de sentido de classe gramatical, só no deslocamento da palavra. Tá certo? Então tem que ter muito cuidado com isso. Matemática, 2 e 2 são 4 e acabou. 2 e 2 nunca deu 8 na vida, são 4. Agora, o português tem essas cascas de banana, vamos assim dizer. A palavra está aqui, numa posição, ela é substantivo e adjetivo. Se inverteu, de repente elas mudam de classe gramatical e muda também o sentido da frase. Então, por isso que merece uma atenção. Português tem esse detalhe. Matemática, você aprende ali a fórmula, uma equação do segundo grau, e depois de memorizar a fórmula, você faz em qualquer canto que chegar. Você pega um texto para ler, aí complica. Aí complica. Você olha para o texto, se eu pegasse agora um texto aqui e trouxesse, jogasse na tela aqui, eu estou vendo aqui no meu monitor, aqui na minha tela, 57 pessoas aqui, 58 que estão assistindo a aula. Se eu desse um tempinho aí e trouxesse um texto para vocês e desse, por exemplo, 10 minutos para vocês lerem texto, e depois, ao final dos 10 minutos, perguntasse o que vocês conseguiram interpretar, eu iria ter aqui diversas interpretações e opiniões diferentes. Por quê? Porque cada um interpreta um texto, olha só, a partir do conhecimento gramatical que tem e a partir do conhecimento de mundo, a partir da bagagem cultural que você conseguiu armazenar ao longo dos anos. Então, é uma soma de conhecimento linguístico com conhecimento de mundo. Repertório vocabular. Tá certo? Por isso se aconselha a ler bons livros, assistir a bons filmes, ouvir boa música, assistir a boas séries. Tudo isso é bagagem cultural que você tem que ter. Isso vai ajudar o seu conhecimento de mundo, esse repertório todo, na compreensão e na interpretação dos textos. Quem tem mais repertório cultural, e quando eu falo de repertório, eu englobo tudo que eu citei agora, filmes, músicas, livros, tal, tem muito mais, indiscutivelmente mais facilidade de interpretar e compreender texto do que quem não tem. Ou quem tem um repertório mais reduzido. Isso é indiscutível. Então, professor, como é que eu adquiro esse bendito repertório cultural? Leia, estude, ouça boas músicas. Tudo isso é bagagem cultural. Agora eu falei em boas músicas, certo? Eu não vou nem entrar em polêmica aqui, mas eu falei em boas músicas. Né? Ah, professor, boas músicas é subjetivo. Subjetivo é um escambau. Boas músicas são boas músicas. Não tem nada de subjetivo. Enfim, não vou discutir sobre isso, não. Senão eu vou entrar numa briga aqui já já. Observe, não, Jefinho? Observe. Tal melhor nem tocar no assunto. É melhor. Tal exploração ilegal foi denunciada em 2000. Em vista disso, quem foi pego está preso até hoje. Pode passar, Jefinho. Observe que eu tenho aí argumentos introduzidos por operadores argumentativos que dão diversas ideias. E são essas ideias que vão construir o meu texto. Eu vou insistir. Ah, professor, parece uma aula de redação. Ajuda na redação demais. Eu vou insistir. Tanto na produção do texto, quanto na interpretação e compreensão. Se você consegue
internalizar o que eu estou dizendo aqui hoje e pôr em prática, rapaz, eu gostei, entendi bastante, foi legal. Aí nunca mais pegou, não se preocupe que você vai esquecer. Pode dormir tranquilo, porque você vai esquecer. Agora, você ficar revisando, revisando. Quando você vir todo o conteúdo, qual é o ideal? Qual é o ideal? Não espere a revisão do cursinho. Você começa revisando sozinho. Quando o cursinho começar as revisões, você já vai estar revisando de novo. Você já vai estar revisando. Vocês estão entendendo? A ideia é essa. Agora tem que fazer isso. Eu vou insistir com vocês que tem que fazer isso. Eu falei, eu sou. O bandeira é aquele que alisa, que passa a mão na cabeça. Eu sou da pancada. Minha maneira de incentivar, alguns me conhecem, são meus alunos, já foram meus alunos aqui, sabem que é na base da burdoada. Agora é bom assim, que eu dou a palmada, aí o bandeira vem e depois e alisa. Né? Ainda bem que tem esse equilíbrio aí. Se fosse só pancada, acaba correndo ligeiro demais. Mas as pancadas que eu dou é para acabar acordar na vida e ver que a vida não é só TikTok, não é só rede social, não. É uma pancada pro bem. Certo? Aqueles que conseguem entender a mensagem, no futuro me agradecem. No futuro me agradecem. É isso aí, Jefinho. Equilíbrio é tudo. É um morde, o outro assopra. E por aí vai dando certo. Então, observe. Agora vamos falar de argumentos ou de operadores argumentativos que introduzem ideia de explicação ou de causa. Quais são eles? Por quê? Que? Por quanto? Faltou uma vírgulazinha aí. Se não, pois, olha só o pois de novo. Só que, como eu falei, agora o pois explicativo ele aparece antes do verbo. O pois conclusivo é depois do verbo e pois explicativo é antes do verbo. Então, lembrando aqui que Jefinho, ele vai terminar esse ano perito em língua portuguesa. Porque ele vê as aulas do cursinho e vai fazer meu Não é curso isso? ainda de Ainda tem gramática. o seu Então, curso ainda, vai sair daqui um perito no final do ano. fora Tô o até da com medo de faculdade, viu, Liscar? fora da Eu tô, faculdade. Eu tô até eu tô com medo de ano que pagando vem uma perito. disciplina chamada Redação Publicitária. Ainda Olha tem aí, essa, viu? ainda Português tem de essa manhã, tarde e pancada. noite. Eu tô com medo de no próximo ano Pedro dizer, não, olha assim, nós vamos botar Jefinho no seu lugar, porque ele já está mais tempo aqui no grupo. Enfim, vamos lá. Tudo isso aí são operadores que introduzem argumento de explicação, visto que, como, olha o como de novo. Olha o como de novo aqui. Uma vez que. Então, decorei. Como é comparativo. Aí você vê que o como é comparativo, é conformativo, é explicativo. Quer dizer, não basta decorar. A dica é decore as conjunções, mas além de decorar, tem que prestar atenção no contexto em que ela está inserida. Tá certo? Se você decora, como é comparativo. Aí quando o como aparece com a ideia de conformidade, você fica perturbado. E aí? E assim, viu? Se eu vi lá que como é comparativo. Então tem que ter cuidado, principalmente nisso. E as questões de concurso, de IEFs e de Enem, depende, pede assim. É muito comum isso aí. Eles vão lá e dão um trechozinho pega um trecho do texto, um trechinho só, destaca a conjunção e pergunta: marque a alternativa em que a conjunção pode substituir o termo grifado sem mudar ou sem perder o sentido, o valor semântico. Ou seja, que tem o mesmo sentido. Você fazer a troca e a frase não perder o sentido. O que você vai ter que saber? Primeiro, que tipo de conjunção é aquela? Se for uma conjunção conclusiva, você vai ter que lembrar das conjunções conclusivas e substituir por uma delas. Se for uma conjunção consecutiva ou concessiva, você vai ter que lembrar de outras que têm o mesmo valor e fazer essa troca. É assim. Eles não vão pedir para você decorar e chegar lá e dizer, copia aí todas as conjunções. Não. Vai cobrar o valor semântico. Vai cobrar o significado. É aí onde vai pegar. Tá certo? Então, decorar, sim. Mas sempre estudando o significado que elas têm. Depois eu vou trazer um exercício em cima disso,
Pessoal que, inclusive, rapaz, eu vou até. Pessoal que não entrou no Google Sala de Aula, o pessoal de Riad que chegou agora, a gente tem lá uma sala no Google Sala de Aula, que vocês devem usar, acredito eu, já nas aulas da escola, onde a gente posta atividades, exercícios, entendeu? Então, vou depois colocar lá e vocês entram. Eu vou colocar o link lá, o convite, e vocês entram lá. Eu creio que todo mundo tem o Google Sala de Aula no celular, em virtude dessas aulas remotas que a gente estava fazendo. Observe. Eu não vou nem ler esse exemplo aqui, vou pular para o próximo. Introduzem argumentos com ideia de comparação ou de analogia. Do que, após, mais, menos. Fábio Henrique não tem. Fábio, se puder baixar, é bacana. Você pode até fazer sem precisar de baixar. Online mesmo você consegue fazer pelo site do Google. Mas tendo aplicativo no celular é melhor, né? Gratuitozinho ali, não tem uma coisa muito espaço, viu? Porque é lá onde eu posto os exercícios. E exercitar é a melhor coisa do mundo para aprender. Pronto, pode ser pelo site também. Volta, usa pelo site. Não tem a vantagem de não encher a memória do celular. Mas também não é tão grande assim. Cada um fica à vontade. Desde o ideal é que vocês resolvam os exercícios, tá certo? Assim como se, por aí vai. Absurdo é afirmar, peremptoriamente, como se fosse produto de conhecimento científico, que o Brasil não pode ter uma taxa de juros real. Então, observe. Pronto, Jefinho já postou ali o link ali. Jefinho é eficiência em pessoa. Jefinho, pode passar aí, para gente andar um pouquinho aqui. Observe, outros tipos. Vocês vão observar o seguinte, isso aí é basicamente construção. Oi. Como a gente começou um pouquinho além, né, das 7 horas, começou mais ou menos às 7h15, lá para as 8h15 a gente já vai finalizando, tá bom? Pronto. São 8h05 agora. Pronto, já tem 10 minutos aqui. Vamos lá. Vamos aproveitar esses 10 minutos para adiantar o barco. Introduzem argumentos com ideia de condição e hipótese. Condição ou hipótese. Se, caso, contanto que, exceto se, desde que, verbo no subjuntivo, a menos que, a não ser que, exceto se, e por aí vai. Olha o exemplo. O rapaz completará 18 anos de idade em dezembro e ingressará na faculdade, salvo se, até lá, tiver de fazer uma viagem com os pais pelo mundo. Eu posso trocar esse salvo se por exceto se tranquilamente, sem que haja uma perda de sentido. A carga semântica continua a mesma. Não muda em nada o sentido. Então é isso que eu tenho que ter cuidado, tá certo? Outros tipos de operadores são aqueles que introduzem argumentos indicando conformidade. Observe que nós estamos vendo conjunções, repito, conjunções. Lá no período composto por subordinação, você vai ver isso, e também vai ver quando for estudar as conjunções subordinativas. Conformidade, conforme, consoante, segundo, como, olha o como de novo. Olha o bendito como de novo, só que agora dá uma ideia de conforme. O trabalho foi feito como o diretor pediu. O trabalho foi feito conforme o diretor pediu. Entendeu? Você pode trocar e não vai ter nenhum problema. Não vai perder, nem interferir no sentido da oração. É isso que eu quero que vocês entendam. É que as conjunções, elas têm valores semânticos, ou seja, valores de sentido. Certo? É isso que você tem que entender. Além de memorizar as conjunções, observe qual o valor semântico quando ela está empregada numa oração, num trecho, num texto, certo? Depois de sofrer, perdão, introduzem argumentos que indicam tempo. Quando, logo que, depois que, antes que, sempre que, desde que, assim que, enquanto, mal, apenas, depois, aliás, depois de, antes de. Mal chegou, ou mal chegamos ao restaurante, faltou energia. Esse mal dá uma ideia de tempo.
Não é aquele contrário de bem, mal com L, é o mal da ideia de tempo. Mal chegamos, mal chegamos à escola, faltou energia, certo? Eu posso trocar por exemplo, uma conjunção também que, além do como, tem que merecer uma atençãozinha. Se eu digo assim, ó, vocês serão aprovados, desde que estudem. Esse desde que aparece aqui no temporal, na frase que eu citei, não dá ideia de tempo. Vocês serão reprovados, desde que estudem. Ou, vocês serão aprovados, desde que estudem. Eu falei que o desde que ele pode ser temporal. Se eu disser assim, ó, desde que começou a aula, uma muriçoca não para de me ferroar. Desde aquela hora, desde aquele momento. Se a muriçoca não é urubu, o bicho é grande. Desde aquele momento. Aqui dá a ideia de tempo. Mas na frase que eu citei anteriormente, serão aprovados, desde que estudem. Esse desde que dá a ideia de tempo? O que vocês acham? Pode dizer, Fábio. Pode falar, Fábio, fica à vontade. Pode falar, Fábio. Vocês serão aprovados. Pode usar o porém, deverão estudar mais. Pode, mas não vai dar ideia de, por exemplo, de desde que. Desde que, nesse caso que eu citei, vocês serão aprovados desde que estudem mais. Aí é uma conjunção condicional. A condição para que você seja aprovado é o quê? Que estude mais. Mas eu posso usar também. Vocês serão aprovados, porém, precisam estudar mais. Aí já é adversativa. Não é condicional, mas eu posso usar. Vai dar outra ideia, mas eu posso usar. Tá certo? Posso usar? Posso. Agora vai mudar o sentido da minha frase. Que sentido eu quero dar à minha frase? É o sentido de condição ou de oposição? Tá entendendo? Escolher as conjunções. Por isso que as conjunções, estudar conjunções, é essencial. Porque a escolha errada na conjunção compromete o sentido do seu texto. Você quer dar uma ideia, atribuir um sentido ao seu texto, só que usa a conjunção errada e atribui um sentido involuntariamente que você não queria atribuir. Tá entendendo? Então, vou repetir. Senta e estuda as conjunções. Sem pena. Passa aí, Jefinho. Nem lê esse exemplo, não. Vou adiantar. Pronto. Olha só. Mais uma conjunção subordinativa. Te dá uma ideia de finalidade. Introduzem argumentos indicando ideia de finalidade. Para quê, a fim de quê, com objetivo, com intuito, com escopo, fito de. Tudo isso aí eu posso usar no meu texto para indicar a finalidade. A marcha não foi convocada com o intuito de defender o uso de droga. Nem de longe propunha isso. Com o intuito é igual a com finalidade. Então eu poderia trocar por a marcha não foi convocada com o objetivo, ou com o escopo, ou a fim de defender o uso de drogas, enfim. Eu posso trocar por quê? Porque ambas, as que eu citei, são também finais, ou seja, dão ideia de finalidade, conjunções finais. Outros tipos dão uma ideia de proporcionalidade ou de concomitância, ou seja, a proporção que, a medida que, ao passo que, quanto mais, mais, quanto menos, menos, quanto menor, menor, enfim, por aí vai. Então, estou escrevendo lá. À medida que mais policiais entraram na perseguição, ficou fácil derrubar o brasileiro do chão, torturando até deixá-lo inconsciente. À medida que eu posso trocar por a proporção que, sem menor preocupação, por quê? Porque o sentido da oração, ele continuará. Vai ser mantido o sentido.
Então eu posso trocar tranquilamente. Outro tipo são aqueles que introduzem ideia de prioridade ou de relevância, visando também a ênfase à focalização. Como, por exemplo, a palavra primeiramente, principalmente, de tudo, sobretudo, por último, ou seja, são operadores que vão dar margem, vão dar tinta, que vão dar substância ao meu texto. Olha que exemplo bacana. Sobretudo quando o assunto é gramática, estamos num terreno escorregadio. Vou passar, Jefim. Introduzem argumentos que sintetizam uma ideia anterior, marcando um desfecho. Ou seja, em suma, em síntese, enfim, dessa maneira, afinal, em resumo, recapitulando. Então, são argumentos que sintetizam o que você falou anteriormente. Professor, eu posso terminar minha redação. Ou seja, eu posso iniciar a conclusão da minha redação com em suma? Pode, tranquilamente. Em síntese? Pode. Por quê? Porque está introduzindo uma conclusão. Pelos fatos expostos, são os clichês, né? Somos levados a acreditar que tal. Por tudo que foi visto anteriormente, eu posso usar tudo isso na minha redação lá na conclusão. Pelos fatos acima mencionados, em suma, em síntese. Portanto, também é conclusivo. Enfim, não vou nem ler esse exemplo que é grande demais. Vocês entenderam a essência já? Tranquilo. Introduzem, vou para o próximo, argumentos que esclarecem, isso, Edna, levando em consideração, tal, tal, dessa forma. Só que o dessa forma, eu prefiro usar. Não, mas pode ser conclusivo também. Pode sim, pode sim. Tranquilamente. Não vou confundir vocês, não. Observe. Introduzem argumentos que esclarecem, exemplificam ou retificam. Detalhe: esclarece e retificam são quase sinônimos. O que é retificar? Não confundamos essas duas palavras. Há uma confusão com retificar e ratificar. Retificar e ratificar. Retificar é corrigir. Corrigir algo. Ratificar é confirmar. Falo já, Raíssa, sobre isso. Ratificar é confirmar. Tá certo? Então, quando você quer dizer que vai corrigir e quer falar bonito, você usa retificando, ou seja, corrigindo o que eu disse. Quando você quer confirmar algo, você fala ratificando. Então, ratificando, confirmando. Retificando, corrigindo. Tá certo? Olha só. A pena para quem casa é prisão perpétua, pois o juiz, ou melhor, observe que está corrigindo, está retificando. Quando diz, ou melhor, é como se dissesse, espera aí, no popular, deixa eu ajeitar, deixa eu corrigir. O padre, continua a oração, continua a frase, tá certo? Raiz, eu vou dar só um exemplo que você vai entender, eu espero. O que são as concessivas? O que é uma concessão? Simplificando ao máximo. Uma concessão ou uma conjunção concessiva é aquela que poderia impedir que o fato expresso na oração anterior ou posterior, depende da posição da oração, não acontecesse, porém não impede. Por exemplo, eu digo assim, ó, embora estivesse, vou usar o exemplo de hoje, embora a internet estivesse ruim, conseguimos assistir a aula. Entenda onde é que está a concessão. Primeiro, na conjunção concessiva embora. Tá certo? Embora a internet estivesse ruim, vírgula, conseguimos assistir a aula até o final. Olha só. Se a internet se estava ruim, a tendência era que
não conseguíssemos assistir à aula. Ou seja, a tendência é que o fato expresso na outra oração fosse anulado, fosse impedido de acontecer. Quando eu digo assim, embora estivesse ruim, conseguimos assistir à aula, qual é a lógica? Se está ruim, não vai dar para conseguir. Então a concessão ela quebra esse obstáculo. Então ela anula, né, um obstáculo que poderia ser interrompido. Embora a net estivesse ruim, conseguimos assistir à aula. Algo tenta impedir que assistir à aula acontecesse, que essa aula não fosse assistida ou concluída, porém não aconteceu. Olha só, boa colocação, Raíssa. A adversativa, que é lá na questão das coordenativas, das coordenadas, né, coordenativas, e as concessivas, que são subordinativas, elas parecem. Ambas indicam oposição. Só que a oposição, olha só, memorize isso aqui que é o segredo do bolo. A oposição causada, vamos dizer assim, pela adversativa é uma oposição que enfatiza, é uma oposição enfatizada. Ou seja, mas, por exemplo, né, o mas, M-A-S, é uma conjunção adversativa. Ela enfatiza a oposição. É uma oposição forte. O embora é uma oposição fraca. É uma oposição mais branda. Observe um exemplo. Deixa eu ver aqui, se vem alguma coisa à cabeça aqui. O rapaz é rico. Não, o rapaz é feio e fedido, vírgula, porém é rico. Olha só, o rapaz é feio e fedido, porém é rico. Ou, mas é rico. Conjunção adversativa, né? Essa conjunção adversativa, ela é uma oposição forte. Ou seja, tudo bem que é rico, que é feio e fedido. É rico, mas é rico. Esse mas é forte, enfatiza o argumento. Quando eu digo assim, fulano, o rapaz, embora feio e fedido, é rico. Já dá uma suavizada na coisa. Já dá uma amenizada. Então, parecem, sim, só que uma é uma oposição mais enfática, outra é uma oposição mais suave. Vamos pensar dessa forma, tá certo? Se você pensar dessa forma, né, do jeito que eu falei aqui, as adversativas é uma oposição que enfatiza o argumento, que deixa forte. E a concessão é uma oposição que minimiza, que enfraquece o argumento, então você não vai mais confundir. Certo? Jefinho, o que nós temos de tempo aí, Jefinho, ainda? De tempo, agora só o encerramento. Então vamos encerrar. Eu vou até ver aqui qual foi o slide que eu parei para a próxima aula a gente continuar esse slide aí. De nada, Raíssa, eu espero que eu tenha entendido. Deixa eu só ver aqui se eu consigo. Enfim, aí tá no PDF, né? Não tem como ter a noção de qual slide foi. Depois eu dou uma olhadinha aqui. Paramos aí. Vou só encerrar essa daqui. Sintetizo, já tirou da tela. Eu ia encerrar. Então eu volto para esse slide aí na próxima aula. O Jefim não deixou eu ver qual era. Mas eu vou procurar aqui e a gente. Foi o slide 9. O 9? O 9. Pronto. Paramos no 9, né? Então a gente retoma do 9 e dá continuidade. Raíssa falou aí, só muita prática. Para qualquer coisa na vida que você queira aprender, tem que ter muita prática. Muita, 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 muita mesmo.